No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos interessantes que vocês podem usar e abusar livremente, tá certo? Sem controle, sem regulamentação de quantidade, vocês podem usar e abusar. Até parece loucura o que eu estou dizendo, mas se vocês usarem esses 3 atos, vocês podem desfrutar disso livremente e o melhor, sem culpa, sem peso na consciência, de tão bom que é, tá certo? O meu nome é Maurício Oliveira e nesse canal eu falo sobre negócios para empreendedores, juntamente com a questão da saúde mental desses empreendedores. Eu moro em Portugal já faz 6 anos e também, quanto imigrante, você pode usar essa questão também, esses pontos que eu vou comentar, que é muito importante, que eu tenho certeza para você que está ao redor do mundo. Como eu comentei, eu quero falar sobre essas coisas que você pode usar sem culpa, até morrer, inclusive até o seu último dia de vida. Não é loucura que eu vou dizer, não é nenhuma coisa de outro mundo, mas muitas vezes a gente não pensa no quanto a gente pode usar e abusar dessas coisas na vida. Eu até anotei aqui que há coisas boas na vida que podemos aproveitar sem medo. E essas coisas que eu vou comentar, que a primeira delas é o temor a Deus. Nós podemos usar tanto na vida que nós só teremos o que ganhar com isso. Quando nós temos temor a Deus, nós vamos respeitar princípios, nós vamos respeitar regras, leis, tá certo? A dinâmica sadia da sociedade, do ambiente familiar, dos relacionamentos e principalmente em relação ao próprio Deus. Nós que vivemos em países livres, nós que vivemos em país que se denomina cristão, mas que no fundo, os atos não são de pessoas que têm temor a Deus, é muito complicado porque nós até dizemos que acreditamos em Deus, confiamos em Deus, e muitos que não têm conhecimento nenhum da Bíblia ainda diz que acha que Deus não pensa isso ou faria aquilo, etc. É claro que nós sabemos que Deus não precisa de advogado. Deus não precisa dos seus defensores. Alguém vai poder até dizer, mas se não tiver alguém para defender, o mundo vai virar uma bagunça, a religião vai virar uma bagunça, as igrejas serão uma bagunça. É claro que até certo ponto existe algumas pessoas religiosas que têm o domínio das escrituras e que podem falar, entre aspas, falar em nome de Deus, mas nós sabemos que de tantas coisas que há no mundo, algumas coisas o próprio Deus age, outras coisas Deus não age, Deus fica em silêncio. Então, quando é que alguém tem que defender ou não? O vídeo aqui não é para isso. O que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos abusar do temor de Deus. Em uma sociedade que se diz cristã e que se diz conhecer a Deus, mas os seus atos, ou muitas dessas pessoas que vivem nesses países agem sem temor nenhum a Deus. Mas o que eu quero comentar é que se nós vivemos uma vida debaixo do temor de Deus, nós só teremos o que ganhar, ser abençoados e, por fim, conforme diz a Bíblia, alcançar a vida eterna. Porque o grande detalhe da vida não é o quanto nós vivemos e o quanto nós somos aplaudidos e aceitos pela sociedade nesta vida humana e neste mundo. Até porque a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto na mão do maligno. Então, muitas coisas que acontecem não são da vontade de Deus, 100% da vontade de Deus, mas sim por outras questões. Mas se você que anda no temor de Deus, você pode abusar até o último dia da sua vida do temor a Deus, do respeito a Deus, da gratidão a Deus. E é interessante que temor não é ter medo de Deus, mas sim temor, ter respeito, ser submisso à vontade de Deus. E Deus compreende a cada um de nós também diante das nossas fragilidades humanas. Não quer dizer que é falta de caráter. A pessoa não vale nada mesmo e Deus está ali. Deus ama todos
quer transformar a vida de todos e salvar a todos. Mas cabe a cada um de nós aceitar essa ajuda, aceitar essa restauração de Deus ou não. Então, o primeiro ponto é abusar, viver constantemente, todos os dias, todo momento, debaixo do temor de Deus. O segundo ponto que eu quero comentar, que se nós conseguirmos fazer, nós teremos vidas maravilhosas também, que é a questão da intimidade com Deus. Então, eu já gero ou trabalho em minha vida para ser gerado o temor de Deus. Junto disso, agora eu coloco a intimidade com Deus, que um vai juntar com o outro, um vai fortalecer o outro. Quanto mais temor eu tenho a Deus, mais intimidade eu tenho com Deus. E isso é interessante, por quê? Todo mundo que conhece um pouco das Escrituras, compreende realmente a pessoa de Deus, faz questão de ter intimidade com Deus. Quando a gente conhece um amigo, uma pessoa que se torna nosso amigo, a gente vai se relacionando constantemente, entendendo as suas vontades, desejos, sonhos, dificuldades, não é isso? E com Deus é semelhante. Então, quanto mais eu convivo com Deus, quanto mais temor a Deus acontece sobre a minha vida, ou direciona a minha vida, mais íntimo eu vou me tornando de Deus. E eu até coloquei assim, algumas coisas fazem tão bem que pode ser usadas sem limites. Então, o temor a Deus e a intimidade com Deus, cada um de nós podemos usar sem limites. Quanto mais íntimo de Deus, melhor será a nossa vida e mais direcionada, mais clara será a nossa vida. É claro que há momentos que Deus pode nos ensinar, com dificuldades, com situações, né, difíceis, e inclusive em momentos de dor, de decepção. Lembra-se de José, o José no Egito? A gente só se lembra de José no final, mas no início da sua vida, quem falhou com José foram os seus irmãos. E é interessante que lá no final, a Bíblia deixa isso claro também. José passou por várias situações. Se nós estudarmos ali a história da vida de José, vamos ver todos os acontecimentos com ele. Que os irmãos dele colocam ele na cova, depois ele é vendido para os ismaelitas, depois ele vai para a casa do Potifar, vai para a prisão, até ele se tornar governador no Egito. Vão ter vários versículos ali na Bíblia que no final a Bíblia diz assim: porém Deus era com José. Olha que interessante. Então, o temor a Deus de José, a intimidade de José com Deus, melhor dizendo, fortaleceu ele cada dia mais. E por mais que ele não entendia, Deus estava no controle. Então, se nós trabalharmos o temor a Deus no nosso coração, Deus conhece as nossas fragilidades e nos fortalece em meio às nossas fragilidades, ok? E transforma muitas coisas dessas fragilidades para nos tornarmos melhor. Mas ainda assim não somos perfeitos 100% como Ele é perfeito. Então, se nós caminharmos no temor, na intimidade com Deus e agora como a cereja que se coloca em cima do bolo, que é o amor a Deus, nada pode nos tirar da presença de Deus. Por mais que situações difíceis aconteçam na nossa vida, por mais que o inimigo coloque situações favoráveis, fáceis, gostosas, como se diz, ele prepara um banquete de pecado na nossa frente, mas a intimidade, o temor, junto com o amor a Deus, a gente abusando dessa tríade também, dessa fé cristã, nós teremos grande chance de sucesso na vida, de estarmos caminhando com o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso. E por mais que venhamos passar momentos difíceis, como a gente pode ver na vida de José, ou muitos, mesmo conhecem um pouco a história de Jó, nós vamos ver que o amor a Deus guardou cada um deles. E junto disso, eu quero comentar um ponto importante que a gente pode abusar no fechamento desse vídeo. É a questão de amor pelos nossos pais. Você que ainda tem seus pais vivos, ou o seu pai ou a sua mãe, abuse também no respeito e no amor com os seus pais. A própria Bíblia diz que se nós honrarmos os nossos pais, nós teremos nossa vida prolongada. Então, ame
sem moderação os seus pais. Faça de tudo o que tiver ao seu alcance pelos seus pais. Ame enquanto estão em vida, para que após a partida para a eternidade não seja um momento apenas de saudade, ou de rancor, ou de remorso, ou de tristeza por coisas que não foram resolvidas lá atrás. Então, resolva em vida e desfrute, abuse desse amor também por Deus, mas também pelos seus pais, tá certo? Compartilha aí qual desses 3 princípios aí faz parte da sua vida, ou se os 3 faz parte da sua vida, tá certo? Então que Deus abençoe e até o próximo vídeo.